Aí, pessoal, está gravando, né? Estamos retornando aí para o nosso segundo bloco de aula sobre litisconsórcio, né? Em TGP do terceiro semestre do dia 17 de junho. Nós já vimos a parte inicial do litisconsórcio, né? O conceito, a finalidade, né? A motivação do litisconsórcio, né? E agora, então, a gente precisa iniciar o estudo da classificação do litisconsórcio, né, conforme eu compartilhei a tela com vocês. Caso não estejam vendo a tela, por favor, me deem um toque. Mas eu acredito que sim, né, o Teams costuma funcionar bem em relação a compartilhamento de tela. Bom, pessoal, então a gente tem que ver a classificação do litisconsórcio. No finalzinho do bloco anterior, né, eu já me antecipei e comentamos aí um pouquinho sobre a classificação do litisconsórcio quanto aos polos, né, para facilitar a nossa nomenclatura aí, né, de litisconsórcio ativo, passivo e misto. Mas vamos voltar um pouquinho, na verdade, né, vamos retroceder um pouquinho aí e falar sobre a classificação do litisconsórcio, né? Fazer um apanhado, acho que mais geral aí sobre a classificação do litisconsórcio. Olha só, pessoal, a classificação do litisconsórcio é feito segundo alguns critérios, né? E a gente vai estudar esses critérios. Quais são eles? Olha lá, o primeiro é quanto aos polos. Então, a gente vai classificar o litisconsórcio quanto aos polos. O segundo critério é quanto ao momento. E a gente vai classificar também, então, o litisconsórcio quanto ao momento. O terceiro critério é quanto à existência ou quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio, né? Quanto à existência ou quanto à obrigatoriedade. E o quarto critério é quanto à decisão proferida, né? Quanto à decisão proferida. Esse é o quarto critério, quanto à decisão proferida. E com isso, então, a gente termina o nosso estudo de litisconsórcio. Então, são 4 critérios classificatórios aí, né, que nós vamos estudar um por um. Agora, importante, antes de entrarmos, então, em cada um desses critérios, é entender que esses critérios, eles são critérios autônomos e independentes entre si. De modo que, na verdade, cada um desses critérios, eles incidem em cada um dos processos, em cada um dos litisconsórcios, né? E com isso, o mesmo processo, o mesmo litisconsórcio, ele deve ser analisado, ele deve ser classificado segundo cada um dos critérios, De modo que, olha só, o mesmo litisconsórcio, ele vai ter uma classificação quanto aos polos. O mesmo litisconsórcio, ele vai ter uma classificação quanto ao momento. O mesmo litisconsórcio, ele vai ter uma classificação quanto à obrigatoriedade. E o mesmo litisconsórcio, ele vai ter uma classificação quanto à decisão. Segundo, portanto, cada um dos 4 critérios classificatórios. Então, quando a gente pedir aí, né, para vocês classificarem um litisconsórcio, ou quando vocês tiverem que analisar um litisconsórcio, vocês não vão fazer essa análise, essa classificação segundo apenas um dos critérios. Eu gosto mais do critério 2, eu só vou classificar conforme o critério 2. Não, né? Classificar o litisconsórcio, analisar o litisconsórcio, é classificá-lo, o mesmo litisconsórcio, segundo os 4 critérios classificatórios. E o mesmo litisconsórcio, então, ele vai ter uma classificação segundo cada um desses critérios aí, né? Então, classificar o litisconsórcio não é chamá-lo de um jeito, é chamá-lo de 4 jeitos. E são 4 jeitos aí em sequência, cumulativos, né? Porque esses critérios, eles são autônomos e independentes entre si. Pessoal, e essa é a grande dificuldade do litisconsórcio. Por quê? Porque dependendo da classificação, né, de um aí,
né, ainda que seja independente e autônomo, pode eventualmente gerar uma dificuldade na classificação por um outro critério, né? E com isso, fazer a classificação total é que se torna bastante difícil, né? Existem critérios que são super tranquilos de analisar, como esse que a gente já analisou, que é quanto aos polos, mas existem critérios que são bem mais difíceis de serem analisados, como, né, o critério quanto à decisão, né? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado aí, né? E veja que é um cumulativo, né? É um cumulativo. E aquele negócio, né? É igual coberta curta. Se a gente puxa muita... Se a coberta é curta e a gente puxa muito, não tem jeito, o pé vai ficar descoberto. Então, vai dar problema lá na frente, lá no último critério classificatório. Mas se a gente vai direto lá no pé e cobre o pé, a cabeça fica descoberta porque a coberta é curta, né? Então, não tem muito meio termo aí, né? Então, tem que fazer uma classificação geral e essa classificação tem que ser muito bem feita para não dar problema lá na frente, né? Para não dar problema lá na frente. Então, tem que tomar cuidado aí com essa classificação. A dificuldade da matéria litisconsórcio é justamente nessa classificação, principalmente no último critério classificatório, que é quanto à decisão. Bom, pessoal, mas feita essa observação, né, vamos começar a análise dos critérios classificatórios, lembrando que para fazer a classificação verdadeira, real do litisconsórcio, tem que fazer segundo todos os critérios e cada um deles para cada litisconsórcio, para cada processo a ser analisado aí. Bom, pessoal, e o primeiro critério classificatório que a gente já estudou, que é a classificação quanto aos polos da demanda. Classificação do litisconsórcio quanto aos polos da demanda ou do processo. E a gente viu que, quanto aos polos, né, o litisconsórcio se subdivide, né, se classifica em 3 espécies. Primeiro, o litisconsórcio ativo, que é a pluralidade de partes no polo ativo, ou seja, pluralidade de autores. Pluralidade de autores. Tem vários autores, né? Também a gente tem o litisconsórcio passivo, né? Que é aquela pluralidade de partes, né? Pluralidade de pessoas no polo passivo. Então, a gente tem vários réus, né? Pluralidade de réus, né? E o litisconsórcio misto, né? O litisconsórcio misto, que ele é tanto ativo quanto passivo, né? Ele tem pluralidade de autores, e aí, ó, réus, né? Réus no mesmo processo. Pluralidade de autores e réus no mesmo processo. Pessoal, e a gente já viu um exemplo, né, de todos eles. Olha aí. Exemplo de litisconsórcio ativo, né? Exemplo de litisconsórcio ativo. Que eu comentei com vocês, os servidores públicos. Isso é extremamente comum. Isso é extremamente comum. Então, servidores públicos do mesmo concurso, servidores públicos do mesmo cargo e, portanto, que são regidos pela mesma lei, são prejudicados pela administração pública, pelo município, pelo Estado, pela União. E eles querem entrar com uma ação, então, pleiteando seus benefícios, né? Eles podem fazer de forma individual, e aí cada qual vai ter seu advogado, cada qual vai ter o seu processo, mas isso vai gerar mais custas. E eles podem optar, então, em se juntarem e montarem, então, um litisconsórcio ativo, né? Vários autores, vários servidores públicos, movendo uma única ação contra a administração pública, né? As famosas ações encabeçadas, elas são feitas em litisconsórcio ativo, pluralidade de autores, né? Muito comum aí, muito comum. Pessoal, e a gente deu exemplo também de litisconsórcio passivo, né? Ação do concurso público, né? Nós tínhamos um candidato, e essa ação do concurso público foi movida inicialmente contra o município, mas depois entrou todos os aprovados e depois entrou todos os candidatos junto com o município no polo passivo. Então, só um autor, mas várias partes, várias pessoas no polo passivo.
Então, a gente tinha exemplo de um litisconsórcio passivo, né? Outro exemplo que eu dei para vocês foi de tutela coletiva, né? O Ministério Público Federal, um autor só, entrou com uma ação civil pública contra o município, a CESP, o rancheiro e o Estado. Então, um autor só, que é o Ministério Público, contra vários réus, litisconsórcio passivo, né? Pessoal, e a gente pode ter litisconsórcio misto também, né? Litisconsórcio misto também. Já pensou? O Ministério Público Federal resolve entrar com ação. Só que o Ministério Público Estadual não quer deixar por menos e fala, vamos entrar junto, vamos botar para quebrar. E aí entra Ministério Público Estadual mais Ministério Público Federal no polo ativo contra o rancheiro, o município, a CESP, né, o Estado, o IBAMA, né, coloca até o IBAMA aí no meio, sem problema nenhum. Nós estaremos diante de um litisconsórcio misto, não tem problema nenhum, né? Pessoal, outro exemplo bem banal, assim, né, que é litisconsórcio misto também. Olha só, dois irmãos, caso real, infelizmente é caso real. Dois irmãos, né, os dois pais estão presos, né, dois irmãos menor de idade, os dois pais estão presos e, evidentemente, esses dois irmãos precisam, né, de alimentos. E aí, então, esses dois irmãos se juntam para entrar com ação, não contra os pais, porque não adianta, os pais estão presos, eles não estão exercendo atividade remunerada, eles não estão ganhando, eles não têm como pagar alimentos. Sobra quem? Os avós. Quantos? 4, né? 2 maternos e 2 paternos. Então, a gente tem os dois irmãos, né, ajuizando a ação de alimentos contra os 4 avós, 2 maternos e 2 paternos. Litisconsórcio misto, né? Então, veja que não precisa ser um exemplo fora da nossa realidade ou fora do mundo, né? No nosso mundinho familiar é possível, né? Não tem problema nenhum. Os dois irmãos como autores, né? Representados aí, né? Representados, e se não tiver ninguém para representar, com a nomeação de curador, né? Com a nomeação de curador especial, né? Para aquele processo, contra os 4 avós, né? É a chamada ação de alimentos avoenga, né? Ação de alimentos avoenga. Pode, desde que fique provado que os pais não tenham condições de pagar esses alimentos, né? E no caso em concreto, os pais estão presos, né? Então, evidentemente que não tem condição de pagar os alimentos, né? Então, é possível essa ação de alimentos avoenga, né? Não tem problema nenhum aí. Pula os pais, porque os pais não têm condições de pagar os alimentos, né? Litisconsórcio misto, os 2 irmãos contra os 4 avós, né? Então, veja que é bem tranquilo essa classificação, né? Ela é uma classificação mais quantitativa, né? A gente analisa a quantidade mesmo, é mais cara crachá. Você bate o olho nas petições e vê o número de nomes que tem lá dentro. E aí você já vai conseguir falar se é um litisconsórcio ativo, se é um litisconsórcio passivo, se é um litisconsórcio misto, né? Só de fazer cara crachá nas petições já se descobre se é ativo, se é passivo, se é misto, né? É uma classificação, então, meramente quantitativa, né? De quantidade mesmo. Bem tranquilo, bem tranquilo. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou o primeiro critério classificatório, que é quanto ao número de partes em cada um dos polos da demanda, né? Litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Pode ser só ativo, pode ser só passivo, como pode ser tanto ativo como passivo, pode ser o misto, então. E isso permite que a gente, então, continue nosso estudo e passemos a estudar aí o segundo critério classificatório, que é quanto ao momento do surgimento do litisconsórcio, né? Quanto ao momento do surgimento do litisconsórcio. Ou seja, quando que surge o litisconsórcio dentro do processo? Quando que surge justamente a pluralidade de partes dentro do processo, né? Essa é a ideia desse critério classificatório. Quando, então, que surge o litisconsórcio? Quando, então, que surge a pluralidade de partes dentro do processo? E seguindo esse critério, né, de momento, aí, nós temos 2 espécies de litisconsórcio. Nós temos o litisconsórcio inicial, e ele é inicial
Porque o litisconsórcio já existe desde o início do processo. No litisconsórcio inicial, o litisconsórcio já existe desde o início do processo. Ou seja, o processo já começa com o litisconsórcio. O processo já começa com pluralidade de partes aí, né? E como que a gente vai saber? Como que a gente vai saber? Simples. Basta olhar a petição inicial. Basta olhar a petição inicial. Se a gente pegar a petição inicial e lá já tiver várias partes, ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou em ambos, se já está na petição inicial a pluralidade de partes, se trata de um litisconsórcio inicial, né? O processo já se inicia com pluralidade de partes nos polos da demanda, já se inicia com litisconsórcio. Agora, pessoal, pode ser que o processo não se inicie com litisconsórcio. Pode ser que não tenha pluralidade de partes. Então, se a gente pegar a petição inicial, é um autor, um processo e um réu. Ou seja, na petição inicial é um e um, não tem pluralidade de partes. Porém, depois de ajuizado o processo, por alguma situação que a gente vai estudar, ingressem novas partes, ou no polo ativo, ou no polo passivo. De modo que, no início não se tinha, mas após o início e no curso do processo, com o ingresso de novas partes, surgiu litisconsórcio. Esse litisconsórcio, então, que não existia no início, mas que surge no curso do processo, ele é chamado de litisconsórcio ulterior. Por que ulterior? Porque vem depois da petição inicial, vem depois do início do processo. Ou um termo sinônimo, posterior, né? Ulterior ou posterior. Ou também pode aparecer como sucessivo. Por que sucessivo? Porque ocorreu após o início do processo, né, no curso do processo, aí, então ele é posterior, ele é sucessivo. Né? Então nós temos litisconsórcios iniciais, visualizados pela própria petição inicial, com pluralidade de partes, em polos da demanda, ou então a petição inicial não tem nada, mas no curso do processo entra nova parte e se transforma então em litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Pessoal, vamos ver alguns exemplos? Olha lá, eu disse para vocês dos funcionários públicos, né? Eu disse para vocês dos funcionários públicos. Então, vários funcionários públicos de mesmo cargo entraram com ação buscando benefício na justiça. E todos eles entraram juntos, com o mesmo processo, com a mesma petição inicial, com o mesmo advogado. E aí a gente olha a petição inicial, está lá. Ação encabeçada pelo André. Aí tem André, né, a Beth, né, Caio, né, Daiane, né, Elaine e assim por diante aí. Um monte de gente já descrito na petição inicial. Esse é um litisconsórcio ativo inicial. Esse é um litisconsórcio ativo inicial, né? Outro exemplo, olha lá, Ministério Público do Estado de São Paulo, né, o Ministério Público Federal, fez a petição inicial ajuizando uma ação contra município, rancheiro, CESP, Estado, IBAMA, né? E se a gente olha a própria petição inicial, tem lá os 5 réus, tem lá 5 réus. Esse é um exemplo de litisconsórcio passivo inicial. Exemplo de litisconsórcio passivo inicial, né? E é possível também que os 2 filhos, cujos pais estão presos, movam ação de alimentos contra os 4 avós. 2 autores, 4 réus, litisconsórcio misto inicial, né? Desde a petição inicial já tem 2 autores e 4 réus. Litisconsórcio misto inicial, né? Pessoal, veja que eu estou mantendo a classificação do critério antecedente
Estou acrescentando a classificação do atual critério que a gente está estudando, que é quanto ao momento, para mostrar para vocês que isso é um somatório, né? Que classificar o litisconsórcio é realizar, na verdade, um somatório de critérios e de espécies classificatórias aí. Então, nós vimos exemplo de litisconsórcio ativo inicial, litisconsórcio passivo inicial e litisconsórcio misto inicial. Pessoal, e a gente precisa ver exemplo agora de litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Pessoal, é muito mais comum o litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo no polo passivo da demanda, acrescentando novos réus. É muito mais comum que seja um litisconsórcio passivo, ulterior, posterior ou sucessivo. Muito mais comum. Mas existe litisconsórcio ativo, ulterior, posterior ou sucessivo? Existe também. Mas é muito mais comum o passivo, ulterior, posterior ou sucessivo. E o exemplo eu já dei para vocês, de um litisconsórcio passivo, ulterior, posterior ou sucessivo, que é a ação anulatória de concurso público. Olha só, a ação foi movida por um candidato reprovado, que se sentiu prejudicado, contra o município, 1 e 1. Se a gente pegar a petição inicial, é um autor, um processo e um réu, sem litisconsórcio. Porém, o processo tramitou, teve sentença, a prefeitura perdeu, a prefeitura recorreu, o processo subiu para o tribunal anulou tudo e mandou colocar os demais candidatos aí. E aí o processo baixou para o primeiro grau e o juiz, então, de primeiro grau, teve que citar todos os demais candidatos. O que aconteceu, então, no curso do processo? O que iniciou como 1 e 1, um autor e um réu, no curso do processo, ao citar os demais candidatos, virou um litisconsórcio passivo, ulterior, posterior ou sucessivo, sem problema nenhum, né? Nesse caso foi forçado, né? Nesse caso foi forçado, mas sem problema nenhum, né? A ideia desse critério não é verificar se foi forçado ou não foi forçado. A gente vai ver daqui a pouco que tem um critério que analisa se foi forçado ou não foi forçado, né? Mas nesse critério, que é quanto ao momento, vale o momento de entrada, não importa se foi forçado ou não. Fato é que no curso do processo, até depois da sentença, o que era um réu só virou 5 réus, né? Foram incluídos mais réus aí, né? Esse é um exemplo do litisconsórcio passivo, né? Ulterior, posterior ou sucessivo, que é muito mais comum aí, que é muito mais comum, né? Pessoal, mas pode ter também litisconsórcio ativo ulterior. Olha que interessante, nós já estudamos caso de sucessão de parte. Nós já estudamos caso de sucessão de partes, né? Então, o autor moveu a ação, mas esse autor veio a falecer no curso do processo. E, claro, ele não vai continuar. Bem, como ele continuar, ele morreu, e vai ter que entrar alguém no lugar dele. Quem que vai entrar? Depende do tipo de ação. Se é uma ação patrimonial, quem entra é o espólio. Quem entra é o espólio, né? Mas, se não for uma ação patrimonial, for uma ação pessoal, quem entra são os herdeiros. Quem entra são os herdeiros, né? E aí? E aí que a gente tinha no polo ativo uma pessoa só que morreu. E aí teve que entrar o espólio e os herdeiros, virou um monte de gente no curso do processo. Virou um monte de gente no curso do processo. Então, com a entrada do espólio, com a entrada dos herdeiros, o que era um só, esse morreu, esse saiu, entrou um monte de gente, né? Virou, então, um litisconsórcio ativo posterior. Pessoal, eu tenho um exemplo desse, né? Eu atuo num caso, ele nem tramita aqui em Jales, ele tramita em São Paulo esse caso aí. Olha só, vou chamar de... quem me contratou foi os filhos, né? Quem me contratou foi os filhos. Então eu vou chamar, né, a parte do processo de pai.
né? Eu vou chamar a parte do processo de pai. Olha só, o pai teve um primeiro casamento e nesse primeiro casamento teve 3 filhos. Teve 3 filhos. E aí ele se separou da primeira esposa e casou de novo. E quando ele casou de novo, ele não teve novos filhos. Porém, essa segunda esposa teria feito uma grande sacanagem com ele. Foi o seguinte, ele teve câncer e ele ficou, então, internado muito tempo. Ele ficou internado muito tempo. E, entre idas e vindas de consciência, essa segunda esposa foi conversar com ele e falou, olha, eu preciso de uma procuração sua para movimentar as contas bancárias, né? Você não assina? Aí ele falou, se é para movimentar as contas bancárias, até porque precisa pagar o hospital, eu assino. E aí, então, ela fez ela procurou um cartório lá em São Paulo, e o cartório foi lá no hospital e colheu a assinatura dele no que ele achava que era uma procuração. E aí, então, ele continuou o tratamento de câncer e ele, então, se recuperou. E quando ele se recuperou, ele foi verificar esses documentos. E ele descobriu que não era procuração coisa nenhuma. Era uma escritura pública de venda de uma casa dele, né? A segunda esposa, então, tinha vendido uma casa dele, né? E claro, ele não pegou dinheiro, né? Estava no hospital aí. Aí ele se divorciou dessa esposa e ele entrou com uma ação de anulação de negócio jurídico, né? A anulação dessa escritura pública de compra e venda, né? E nessa ação anulatória, a gente tem o pai, então, como autor, movendo um processo só, que é a ação anulatória da compra e venda, contra a ex-esposa dele, né? Contra a ex-esposa dele. Terezinha, um e um. Né? Só que ele voltou, ele teve recidiva de câncer, né? O câncer voltou. E aí ele fez o tratamento, mas ele veio a falecer de forma muito rápida, né? De uma forma muito abrupta. Aí, né? E então ele faleceu. E essa ação anulatória estava lá, que ele movia, mas ele morreu. E aí, então, quando o juiz ficou sabendo da morte dele, ele determinou a intimação do espólio e dos herdeiros para se manifestarem nesse processo, né? E aí, então, os herdeiros receberam essa intimação e aí eu acabei sendo contratado para atuar nesse processo aí. Pessoal, ele só tinha essa casa, então, que não era mais dele, né? Pelo menos documentalmente não era mais dele. Então nem fazia sentido naquele momento abrir inventário, porque ele não tinha bem nenhum em nome dele. O único bem era a casa que tinha sido vendida e que não estava em nome dele, né? Formalmente não era nem dele, né? Então não fazia sentido abrir inventário. E se não abrir o inventário, não tinha espólio. Então quem teve que entrar nessa ação? Os herdeiros, né? E aí os herdeiros, então, ele, autor, saiu, ele morreu, né? E aí os herdeiros entraram nesse processo no polo ativo, que são 3. Então a gente passou a ter 3 autores contra a ex-esposa, uma autora só. Isso é um litisconsórcio ativo, ulterior, posterior ou sucessivo, né? Por quê? Porque o processo foi iniciado com um autor só, né? O processo foi iniciado com um autor só e no curso do processo entram 3, né? Porque o autor morreu e aí entrou os herdeiros. Pessoal, esse procedimento de entrada de herdeiro chama-se habilitação, né? Então, os herdeiros requereram a sua habilitação do processo com base no artigo 1055 do Código de Processo Civil, né? Os herdeiros, então, eles requereram a sua habilitação no processo com base no artigo 1055 do Código de Processo Civil. E, claro, eles sendo herdeiros, eles têm interesse naquele processo. Por quê? Porque se anular a compra e venda, né, anulando a compra e venda, não teve venda. Se não teve venda, o bem não foi vendido. O bem continua sendo do suposto vendedor, continua sendo do pai. E sendo do pai, e o pai tendo falecido, esse bem, na verdade, vai ser transmitido para os filhos, para os herdeiros. Então, é claro que os filhos querem anular esse contrato de compra e venda para retomar o bem em nome do pai
e, claro, retomando o bem, partilhar esse bem para que eles recebam o bem como herança. E se não ganharem essa ação, né, se não anular a compra e venda, o pai não vai ter bem nenhum, então não vai ter herança nenhuma para eles aí, né? Então formou um litisconsórcio ativo ulterior. Pessoal, a Lalesca perguntou, pode explicar de novo o que é Lalesca? Né? Se puder fazer uma pergunta, eu acho que fica mais fácil. E a Emanuele colocou, na ação anulatória de concurso público, litisconsórcio passivo ulterior, isso aí, né? Na anulatória de concurso público ocorreu um litisconsórcio passivo ulterior, né? A ação começou com um candidato, um processo e um município. E teve sentença, mas aí o tribunal anulou e mandou o juiz citar todo mundo. Quem é citado é o réu, né? Então, ao citar todo mundo, jogou todos os outros candidatos no polo passivo da demanda, né? Formando um litisconsórcio passivo ulterior. Pessoal, então esses são, a Lalesca colocou ali, entendeu? Então, beleza. Então, esses são os dois exemplos aí, né, de litisconsórcio ulterior. O caso do concurso público é um exemplo de litisconsórcio passivo ulterior, porque citou os demais candidatos que integraram o polo passivo da demanda, e essa ação anulatória de contrato em que o pai faleceu, né, e os 3 filhos, 3 herdeiros se habilitaram, então, é um exemplo de litisconsórcio ativo ulterior. Pessoal, por enquanto, a gente para por aqui. Por quê? Por enquanto, a gente para por aqui. Porque no próximo semestre, a gente vai continuar o estudo de processo e a gente vai ver institutos processuais que geram litisconsórcio ulterior ou posterior, né? Que são as famosas intervenções de terceiro, né? É matéria do próximo semestre, isso é matéria do 4º semestre, as intervenções de terceiro. E as intervenções de terceiro, elas têm como natureza jurídica formarem sempre litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Por quê? O nome já diz, né? Intervenção é a entrada. Intervenção é a entrada dentro de um processo de um terceiro, de outra pessoa, que não é nem o autor, nem o réu, né? E esse terceiro, então, ele entra dentro do processo. E claro que o processo é polarizado, ou é autor ou réu. E aí esse terceiro, ao entrar, ele ou entra junto ao autor, ou ele entra junto com o réu. Se ele entrar junto com o autor, ele forma um litisconsórcio ativo ulterior. Se ele entrar junto com o réu, ele forma um litisconsórcio passivo ulterior, né? Então, para o próximo semestre, quando a gente estudar as intervenções de terceiro, né? As intervenções de terceiro são exemplos típicos ou têm natureza jurídica típica de formação de um litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Porque o terceiro entra no processo e aí ele vai entrar ou com o autor ou com o réu, né? E ao se juntar com o autor ou juntar com o réu, ele acaba formando um litisconsórcio, ou ativo ou passivo, mas sempre ulterior, né? Porque a intervenção de terceiro, a entrada de terceiro, ela é feita sempre no curso do processo. Pessoal, e para a gente entender se vai... a intervenção de terceiro é sempre a entrada de terceiro, é sempre a entrada de alguém novo no processo, que não é nem o autor, primeiro, não é nem o réu, segundo. É por isso que, não sendo nem o autor que é o primeiro, nem o réu que é o segundo, a gente chama essa outra pessoa de terceiro, né? Então, a definição para a gente de terceiro é todo mundo que não seja parte, né? Quem não seja o autor e quem não seja réu. E esse terceiro vai entrar dentro do processo, ou junto com o autor, ou junto com o réu. Mas para a gente entender se ele vai entrar junto com o autor ou junto com o réu, a gente tem que estudar primeiro as espécies de intervenção de terceiro, né? E aí sim, estudando as espécies de intervenção de terceiro, a gente vai verificar se o terceiro está com o autor, se o terceiro está com o réu, né? O que não dá para fazer nesse momento, né? Mas guardem aí, as intervenções de terceiro, consequentemente todas as intervenções de terceiro, todas as espécies de intervenção de terceiro, elas sempre vão gerar um litisconsórcio ulterior
posterior ou sucessivo, podendo ser ativo ou passivo, mas sempre vai ser ulterior, posterior ou sucessivo. Aí. Pessoal, quais são as intervenções de terceiro, né? Para vocês já terem esse material, caso alguém, por curiosidade aí, quer pesquisar mais um pouco, avançar mais um pouco aí. Pessoal, são intervenções de terceiro. A assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica, que vocês já estudaram em direito material no primeiro ano do curso, né? Quando vocês analisaram aí dentro de direito civil o artigo 50 do Código Civil, mas a desconsideração da personalidade jurídica, processualmente falando, ela tem natureza de intervenção de terceiro. Desconsideração da PJ é uma intervenção de terceiro. E a última intervenção de terceiro do CPC de 2015 é o amicus curiae, né? O amicus curiae. Então, o código aí traz para a gente 5 intervenções de terceiro. Assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a desconsideração da PJ e o amicus curiae. Essas 5 espécies são intervenções de terceiro. Então, essas 5 espécies, elas têm sempre natureza de litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo, porque seguindo uma dessas 5 espécies, em qualquer uma dessas 5 espécies, um terceiro entra dentro do processo. O terceiro cai de paraquedas dentro do processo já começado, formando então um litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. Agora, se vai ser ativo ou se vai ser passivo, vai depender desses 5 aqui, né? E, pessoal, a gente também aproveita para fazer um estudo sobre o Código de 73. Por quê? Porque no Código de 73 tinha mais 2, né? Tinha mais 2 intervenções de terceiro, né? Que era a nomeação à autoria, né? A nomeação à autoria e a oposição. Então, no Código de 73 tinha mais 2, né? A nomeação à autoria e a oposição. Só que essas 2, nomeação, autoria e oposição, elas deixaram de ser intervenção de terceiro no Código de Processo Civil de 2015, né? Então, não são mais intervenções de terceiro. Eram intervenções de terceiro, mas não são mais, né? E mudou, né? A antiga nomeação à autoria, hoje, CPC de 2015, é uma causa especial de aditamento da petição inicial, né? Uma causa especial de aditamento da petição inicial, e a oposição, antiga oposição, no CPC de 2015, ela se tornou um procedimento especial. Porém, pessoal, todas essas 5 e antigas, 6 e 7, a gente estuda no 4º semestre do curso, né? Eu só falei agora de quais são, né, para vocês já se familiarizarem com esses termos, e quem quiser pesquisar para adiantar, né, já pode pesquisar, já fica à vontade em pesquisar, já tem um fiozinho aí para puxar, para desenrolar o novelo do semestre que vem aí, né? Então é isso que a gente vai estudar no semestre que vem, as intervenções de terceiro. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da PJ, amicus curiae e as antigas nomeação, autoria e oposição. O efeito de todas elas, né, é gerar sempre um litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo, porque o terceiro, que não era parte, e por isso ele é terceiro, cai de paraquedas dentro do processo, intervém no processo, no curso desse processo. Bom, pessoal, para finalizar isso aqui, olha só. A assistência, ela gera um litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo, que pode ser ativo ou passivo. A assistência pode ser ativa ou passiva. A denunciação da lide, ela é passiva, né? A denunciação da lide é passiva.
O chamamento ao processo também é passivo, a desconsideração da PJ também é passivo, e o amicus curiae pode ser ativo ou passivo. Pode ser ativo ou passivo, né? Só para ilustrar, para vocês terem essas informações aí, né? E, então, é por isso que eu disse para vocês que a gente iria parar, né, nesse momento, o estudo do litisconsórcio anterior, posterior ou sucessivo, né, dizendo o que era e citando alguns exemplos. Mas que a gente necessitaria continuar, e a gente vai continuar esse estudo no semestre que vem, no quarto semestre, quando estudarmos, então, as famosas intervenções de terceiro no processo. Todas as intervenções de terceiro no processo, elas geram aí litisconsórcio posterior. Tá difícil aqui. Aí, computadorzinho. Litisconsórcio posterior. E vimos, então, exemplos de ativo posterior, né, passivo posterior. Pessoal, com isso, a gente terminou, né, esse segundo critério classificatório, que é quanto ao momento. O segundo critério classificatório, que é quanto ao momento. E a gente pode passar para o terceiro critério classificatório, e esse vai ser o último critério classificatório que a gente vai estudar hoje, né? Porque senão vai ficar muito extenso e complexo, né, a aula de hoje. E a gente vai deixar, então, o último mesmo, né, o último critério classificatório para ser estudado na semana que vem, na próxima aula, né? Então, na aula de hoje, a gente vai parar aqui enquanto a existência ou obrigatoriedade do litisconsórcio. E na semana que vem é que a gente vai trabalhar, então, quanto à decisão proferida, para a aula não ficar muito extensa e muito maçante, e essa matéria é um pouquinho complicada. Ou, pelo menos, o último critério classificatório é muito complicado, então a gente deixa uma aula só para ele. Então, vamos lá. Terceiro e último de hoje, critério classificatório. Quanto à existência e obrigatoriedade do litisconsórcio. Quanto à existência e obrigatoriedade do litisconsórcio. Pessoal, e quanto à existência ou obrigatoriedade do litisconsórcio, o litisconsórcio ele pode ser facultativo ou então o litisconsórcio pode ser necessário. Quanto à existência ou obrigatoriedade, a gente divide o litisconsórcio em duas espécies, facultativo ou necessário. Olha só, no litisconsórcio facultativo, ele é facultativo por quê? Porque as próprias partes que vão escolher se elas querem o processo em litisconsórcio ou não. E elas podem querer por uma questão de facilitação do próprio processo. Mas elas podem também, eventualmente, não querer mover esse processo em litisconsórcio e não tem problema nenhum também, né? Então, no litisconsórcio facultativo, as partes que escolhem se elas querem mover o processo em litisconsórcio ou não. Se elas quiserem, maravilha, elas movem o processo em litisconsórcio. Se elas não quiserem, elas também não são obrigadas a mover esse processo em litisconsórcio aí, tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então, no litisconsórcio facultativo, é uma questão de escolha das partes e, olha só, sendo questão de escolha das partes, não há nenhum tipo de nulidade processual. Não há nenhum tipo de nulidade processual. Se o litisconsórcio for facultativo, se as partes escolherem pelo litisconsórcio, não gera nulidade. Se as partes escolherem sem litisconsórcio, também não gera nulidade nenhuma. Também não gera nulidade nenhuma. No facultativo, é livre escolha das partes. Pessoal, e a gente já viu alguns exemplos, aquele de litisconsórcio facultativo, né? O primeiro exemplo foi dos servidores públicos, né? Dos servidores públicos. Então, os servidores públicos, todos detentores do mesmo cargo, regido pela mesma lei e, portanto, em igualdade de condições, foram prejudicados pela administração pública. Cada qual pode mover o seu próprio processo.
Porque cada qual tem o seu próprio cargo e cada qual tem o seu próprio prejuízo. E cada qual pode mover o seu próprio processo. Só que isso significa que cada um vai ter que contratar um advogado e cada um vai ter que pagar as custas do seu próprio processo. E isso, para cada um dos processos, o que gera uma multiplicidade de processos e de custas. Então, eles podem optar, e normalmente é feito assim, em se juntarem, né? Em se juntarem, contratando o mesmo advogado e movendo um único processo, né? Em litisconsórcio, ativo, inicial, facultativo. Olha só, em litisconsórcio, ativo, inicial, facultativo. Servidores públicos, tudo junto no polo ativo da demanda contra o Estado. Maravilha, contra o município, contra a União, enfim, dependendo do cargo dele, né, se é um cargo municipal, estadual, federal, mas vários servidores públicos, um único processo contra o ente público. Aí, litisconsórcio ativo, inicial, facultativo. Belezinha, maravilha, pode ser feito dessa forma. Agora, exemplo da Lalesca, não é servidor público, é empregado, né? Aí o empregado, ele move a ação na Justiça do Trabalho, né? E aí a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, ela tem as suas peculiaridades, né? E na Justiça do Trabalho a gente não faz em litisconsórcio, né? Porque, né, como eu comentei aí com vocês, respondendo a Lalesca, porque na Justiça do Trabalho a petição inicial ela é mais complexa, porque exige os cálculos, tem que fazer os cálculos e tem que dar o valor que está cobrando da empresa. Então isso é complicado, né? E também porque na Justiça do Trabalho, quando a empresa perde, para ela recorrer, ela tem que fazer o depósito recursal. E aí, para ferrar a vida da empresa, ou para impedir que a empresa recorra, é muito melhor fazer várias ações, né? Porque ela vai ter que fazer vários depósitos. 7 conto ela tem para pagar, 700 mil talvez não, né? Então, isso impediria que ela recorresse, né? Então, na Justiça do Trabalho, a gente opta em não fazer litisconsórcio. Não tem problema nenhum. Cada empregado move a sua própria ação, pode ser com o mesmo advogado, pode ser com advogados diferentes, contra a mesma empresa, né? No exemplo da Lalesca foi um frigorífico, né? Foi um frigorífico, sem problema nenhum. Por que isso é possível? Por que esse monte de ação individual é possível? Porque isso é um caso típico de litisconsórcio inicial, ativo, né? Facultativo, né? Na verdade não tem litisconsórcio, né? Então, como é facultativo, elas optaram em não usar o litisconsórcio, não se valer do litisconsórcio. Tem algum problema? Não, porque é faculdade das partes, ela que escolhe. Agora, pessoal, uma coisa vai acontecer, seja na trabalhista, seja em qualquer outra justiça, como federal, como estadual, enfim, qualquer justiça. Uma coisa vai acontecer. E a gente já viu o que é. Pessoal, olha só. São todos empregados do mesmo frigorífico que foram demitidos no mesmo contexto pelo fechamento do frigorífico. As partes são diferentes. Porque são cada empregado numa ação. Ainda que o frigorífico seja o mesmo, mas os autores são diferentes. Porém, a causa de pedir e o pedido, ainda que mude de valor, porque muda o salário de cada um deles, né? Por exemplo, um alto executivo vai ter um salário muito maior do que um funcionário, né, de mais baixo escalão aí. Então, ainda que mude o valor, a causa de pedir e os pedidos são os mesmos, né? Pague as verbas rescisórias. O que acontece quando a gente tem identidade de causas de pedir e de pedidos, né? Nesse caso, dos dois, ou pelo menos identidade de causa de pedir ou de pedidos. A gente já estudou. Isso gera conexão das ações, né? Então, veja só, se os empregados, como a Lalesca disse, optaram em envolver ação individual, como era facultativo, seria um caso de litisconsórcio facultativo, eles podem optar individual, só que distribuindo essas várias ações e batendo essas ações aí no Poder Judiciário, essas ações vão ser reunidas para tramitação conjuntas, né? Conjunta. O termo elas vão ser apensadas, né?
uma vai ficar coladinha na outra para tramitação conjunta, em razão da conexão havida entre elas, porque a causa de pedir ou os pedidos são os mesmos, né? E a tramitação conjunta, então, facilita a tramitação, né? Porque uma decisão só acaba podendo valer para todas, a prova de uma acaba valendo para todas, né? E também para evitar o risco de decisão conflitante, né? Para evitar o risco de decisão conflitante. Então, provavelmente, batendo no Poder Judiciário, essas ações são reunidas por conexão, né? A Justiça do Trabalho também não gosta muito de conexão, não, né? Mas elas são movidas, em regra, é possível a conexão dessas ações e elas vão tramitar em conjunto aí. Não é que elas vão virar uma ação só, um processo só, não. Cada qual vai ser a sua própria ação, cada qual vai ter o seu próprio número, cada qual vai ter os seus próprios autos, cada qual vai ter seus próprios documentos, mas elas são reunidas assim para tramitação conjunta, né? Elas são cada qual a sua, mas elas tramitam meio que por bloco, né? Elas tramitam meio que por bloco, não todas de uma vez só, cumprindo todas as fases aí, né? Até as audiências, né? Normalmente marca-se, então, o juiz pega um dia da pauta dele e marca só a audiência desse caso. Por quê? Como o réu é o mesmo, né? O advogado do réu, e normalmente como os advogados dos autores são os mesmos, faz as audiências aí em sequência, né? Então começa lá, 13 horas, 13h15, 13h30, 13h45, 14 horas, 14h15, 14h30, 14h45 e vai aí até as 8 horas da noite, né? E os advogados e prepostos do autor e do réu, né, nem saem da sala, né? Nem saem da sala, fica diretão aí, só vai trocando as partes das testemunhas, né? Por quê? Tramita em apenso, né? Tramita em bloco, tramita tudo junto, aí facilita bastante, né? E claro, quando são advogados de fora, para o advogado de fora isso é uma maravilha, né? Porque ele vem, né, uma vez só, viaja uma vez só e já mata todas as audiências, né? Uma cajadada só. Aí, tudo bem que vai sair tarde do Fórum Trabalhista, né? Do estadual, enfim. Vai sair tarde do fórum, vai ter que dormir na cidade. Mas pelo menos já mata tudo de uma vez só aí, né? Então facilita bastante para todo mundo essa conexão, esse apensamento dos autos e essa tramitação em bloco aí, né? Bom, pessoal, e quando então que a gente vai saber se aquele litisconsórcio é facultativo ou não, né? Quando a gente conseguir identificar que, apesar de ter similitudes, são relações jurídicas autônomas, né? Então, o litisconsórcio ele é facultativo quando, apesar de ter similitudes, são relações jurídicas autônomas. Olha só, pessoal, se não tiver similitude nenhuma, não pode ter litisconsórcio, né? Que é aquele exemplo que eu brinquei para vocês, né? Uma ação revisional de contrato do casal contra o Banco do Brasil e ação de divórcio. São mesmas partes, mas não tem similitude nenhuma. Então não dá para você juntar tudo e fazer litisconsórcio aí, colocando o Banco do Brasil junto na ação de divórcio, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Então veja, para que tenha litisconsórcio, claro, tem que ter similitude. Mas para que seja um litisconsórcio facultativo, tem que ter essa similitude, mas são, na prática, relações jurídicas autônomas. Olha lá, pessoal, o exemplo dos servidores públicos. Cada servidor público prestou concurso público, passou no concurso público, tomou posse, assumiu o cargo, está exercendo a sua função e tem a sua remuneração. Isso o servidor A, isso o servidor B, isso o servidor C, isso o servidor D e assim por diante. E, portanto, cada servidor ele tem o seu próprio vínculo com a administração pública. E o vínculo do servidor A é completamente independente do vínculo do servidor B. O servidor A ele não tem nada a ver com o B, ele não tem uma relação direta com o B.
A relação do servidor A é com a administração pública. E a relação do servidor B não é com A, é com a administração pública. E a relação do servidor C não é nem com B nem com A, é com a administração pública, né? De modo que existe uma similitude, né? Porque são servidores públicos do mesmo cargo, só que as relações jurídicas são independentes entre si, porque uma parte ela não tem uma relação direta com o outro colega dele, né? A parte ela vai ter uma relação, na verdade, direta com a outra parte, com a parte adversa. Mas, apesar de ser independentes, tem similitude? Tem. Então, isso permite que seja reunido. Mas são independentes, então poderia ser separado também? Poderia. É o mesmo caso dos empregados, né? O empregado A, ele não depende nada do empregado B. Por quê? Porque ele é empregado da empresa. O empregado B também não depende nada do A. Por quê? Porque ele é empregado da empresa. A relação deles não é um com o outro empregado. A relação deles é com a empresa. Mas todos foram mandados embora porque a empresa fechou e não receberam as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias. E aí, então, tem similitude? Contexto fático, por exemplo? Tem. E aí eles podem, então, se reunir e mover um processo em conjunto. A gente viu que na trabalhista não é interessante, mas eles podem, né? Então, o litisconsórcio facultativo, ele ocorre em casos em que existe similitude, mas se tem relações jurídicas independentes. E se tem relação jurídica independente, poderia ser de forma individual? Poderia, mas por uma questão de facilitação, o litisconsórcio facultativo ele existe por uma questão de facilitação, as partes podem optar em mover em litisconsórcio. Pode, mas se elas não quiserem, pode ser individual? Pode também, porque as relações são independentes aí, né? Pessoal, toda vez que vocês, lendo o processo, né, ou a descrição daquele processo numa questão, conseguirem visualizar que não há uma relação entre as pessoas dentro do litisconsórcio, mas sim uma relação individual de cada uma delas, direto com a parte contrária, batata é litisconsórcio facultativo, né? Por quê? Porque não tem relação entre uma e outra, de modo que elas poderiam cada qual mover o seu processo de forma individual. Ah, mas elas estão juntas, porque elas quiseram, então foi facultativo aquilo aí, né? Então, o litisconsórcio facultativo, olha só, servidores públicos, né? Litisconsórcio ativo facultativo, litisconsórcio ativo inicial facultativo. Servidores públicos, né? Na Justiça do Trabalho a gente não faz, mas poderia, os empregados aí movendo essa ação sem problema nenhum. Aí, né? Sem problema nenhum. Litisconsórcio ativo, inicial, facultativo. Cada qual poderia mover a sua individual, né? Porque a relação dele é direta com a parte adversa, mas optaram por facilitação e mover essa ação de forma individual, em litisconsórcio aí, em conjunto. Né? Pessoal, exemplo agora de litisconsórcio passivo inicial facultativo. Exemplo de litisconsórcio passivo inicial facultativo. Olha só, a ação do Ministério Público Federal. A ação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele poderia mover uma ação só contra o rancheiro pela destruição ambiental? Poderia. O Ministério Público Federal poderia mover uma outra ação só contra a CESP para ela cercar a área? Poderia. O Ministério Público Federal poderia mover uma ação só contra o município que não fiscalizou? Poderia. O Ministério Público Federal poderia mover uma ação só contra o Estado porque não fiscalizou através da Polícia Ambiental? Poderia. O Ministério Público Federal poderia mover uma ação só contra o IBAMA porque não fiscalizou? Poderia também. E veja só, o eventual erro de um não prejudica e nem beneficia o outro. Não foi o fato de não ter cerca que permitiu o rancheiro construir. O rancheiro construiu porque ele quis, né? E o fato de ter eventualmente uma construção não impediria o cercamento. Pelo contrário, se tivesse construção, tinha aprovado o uso da área de proteção ambiental. Então, aí que deveria construir a cerca mesmo.
Então, na verdade, veja só, não existe uma relação direta entre o rancheiro, a CESP e o município, né? O município e a Polícia Florestal, né? Ambiental, até porque são órgãos de entes políticos diferentes, né? E com o IBAMA. Eles são completamente independentes entre si. Né? A relação não é direta entre eles, a relação é entre o Ministério Público, que está tutelando o meio ambiente, representando nossos interesses em legitimidade extraordinária. Então, o Ministério Público poderia ter movido ações individuais contra cada um deles? Poderia, sem problema nenhum aí. Né? Porém, por uma questão de facilitação, em vez de ter um processo para o rancheiro, um processo para a CESP, um processo para o município, um processo para o Estado, um processo para o IBAMA, juntou tudo, né? Juntou tudo e moveu, então, um único processo contra todos aí, sem problema nenhum. Mas poderia ser individual? Poderia, porque não tem relação entre eles, a relação é deles, cada qual deles com o Ministério Público Federal. Então, é um caso típico de litisconsórcio, passivo, inicial e facultativo. Agora, pessoal, e para completar, né, a ideia, se eventualmente o Ministério Público, por qualquer motivo, tivesse optado em mover as ações individuais e movesse essas ações individuais, o que ia acontecer? Elas iam ser reunidas por conexão, porque a causa de pedir é a mesma, né? São os mesmos fatos aí. Os pedidos vão variar, o rancheiro é para demolir, a CESP é para construir cerca, o município, o Estado, o IBAMA, a União é para fiscalizar, então os pedidos são diferentes, mas a causa de pedir é a mesma e bastando que a causa de pedir seja a mesma, se movesse processos individuais, né, eles seriam reunidos por conexão. Pessoal, e aí, moral da história, a gente vai ter litisconsórcio facultativo quando puder ter processos individuais, né? E esse litisconsórcio será possível nesses casos porque há conexão entre eles. Então, se vai gerar conexão futura, beleza, já toca o pau desde o início com litisconsórcio aí, possível dessa forma também. Né? Então, como as relações são individualizadas, né, é possível o processo individual e será possível o litisconsórcio porque se tivesse processo individual, lá dentro do Poder Judiciário eles seriam reunidos por conexão ou continência. Né? Então, para facilitar, já podia ter movido desde o início aí em litisconsórcio. Esse é o litisconsórcio facultativo. Pessoal, pergunta de prova, né? Pergunta de prova. Num litisconsórcio facultativo, o juiz, o tribunal, ele vai poder anular o processo por ter faltado a alguma das pessoas, ou no polo ativo ou no polo passivo? Sim ou não? A resposta é não. Né? Se o litisconsórcio é facultativo, nem juiz, nem tribunal, nenhum tribunal vai poder anular o processo por ter faltado alguém, porque é facultativo, quer dizer, coloca se quiser, e se não quiser não gera prejuízo nenhum. Segunda pergunta de prova, o juiz ou o tribunal vai poder mandar colocar alguém dentro de uma ação, de um processo de litisconsórcio facultativo? A resposta também é não vai poder mandar incluir ninguém. Por que não vai poder mandar incluir ninguém nesse consórcio facultativo? Porque é facultativo. A parte coloca se quiser, não é obrigada a colocar. Né? Então, o litisconsórcio facultativo ele não gera nem nulidade e ele também não gera poder do Poder Judiciário, né, para o Judiciário, para a inclusão de novas partes. O Poder Judiciário não pode mandar incluir novas partes aí. Por quê? Porque é facultativo. Coloca se quiser, não é obrigado a colocar. Né? E nem é obrigado a estar dentro do processo. Por exemplo, pessoal, olha só, 2 servidores públicos, mesmo concurso, mesmo cargo, mesma lei e mesmo prejuízo. Um entra com ação, que ele quer receber, então ele entra com ação. O outro ainda está em período probatório e fica com medo de entrar com ação, né? Está em período probatório. Tomou posse depois, então ainda está em período probatório e fica com medo de entrar com o processo aí. Um entra, o outro não.
Será que esse processo batendo ao Poder Judiciário, o juiz vai poder mandar incluir o outro servidor público que não entrou com a ação? Claro que não. Por que não? Porque é facultativo, ele entra se quiser, ele não é obrigado a entrar. E ele pode, por exemplo, não querer entrar porque ele está em estágio probatório e falar, se eu entrar com a ação, a administração pública vai me ferrar. Né? Não acontece isso, né? Mas a administração pública vai me perseguir. Não acontece isso, mas ele tem medo. E aí ele não entra com a ação. Não pode o Poder Judiciário falar, coloca o cara lá, está perdendo dinheiro. Né? Gente, o Poder Judiciário não é babá, né? O Poder Judiciário não é babá. Então, é facultativo, mesmo que ele esteja perdendo dinheiro, é problema dele, né? É problema dele. O Poder Judiciário não é babá, não vai poder incluir aí. Né? Então, no litisconsórcio facultativo não tem nulidade e não tem possibilidade do Poder Judiciário mandar incluir novas partes aí. Com isso, nós terminamos o litisconsórcio facultativo, né? Terminamos o litisconsórcio facultativo. E a gente pode, então, analisar agora o litisconsórcio necessário. Pessoal, necessário é sinônimo de obrigatório. Necessário é sinônimo de obrigatório. Então, no litisconsórcio necessário, o processo, ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que tramitar em litisconsórcio. Ah, professor, não tem litisconsórcio. Se o litisconsórcio é necessário e não tem litisconsórcio, o processo está errado. Tem que arrumar, né? Então, no litisconsórcio necessário, o processo tem que tramitar em litisconsórcio. Se é necessário e não tem litisconsórcio, está errado. E aí vai ter que arrumar. Não tem opção. No litisconsórcio necessário, não importa a vontade das partes, na verdade não importa nem muita vontade do juiz. No litisconsórcio necessário, é a lei que determina. Olha, tem que ter litisconsórcio, tem que tramitar em litisconsórcio. Pessoal, e quando que acontece esses casos aqui de litisconsórcio necessário? Quando as relações jurídicas não são autônomas, né? Quando as relações jurídicas são interdependentes ou prejudiciais entre si. E na prática, se elas não são autônomas, se elas são interdependentes, se elas são prejudiciais entre si, é que você não tem múltiplas relações jurídicas. Você tem uma só, uma relação jurídica só, que envolva várias pessoas, mas é uma só. E se é uma só, o processo que discute essa única relação jurídica, ela vai ter que trazer todos os envolvidos dentro daquela relação jurídica e, portanto, todos os envolvidos dentro daquela mesma relação jurídica vão ter que estar no processo, vão ter que ser parte do processo e, por isso, forma-se, então, um litisconsórcio necessário. Pessoal, e sendo um litisconsórcio necessário, olha só, a ausência de litisconsórcio, quando é litisconsórcio necessário, gera nulidade do próprio processo. Tem que fazer tudo de novo. Tem que inserir as partes e tem que fazer tudo de novo. E também, olha só, a nulidade, em sendo o processo com litisconsórcio necessário, os magistrados, juízes, os tribunais vão poder mandar inserir novas partes. No litisconsórcio necessário, o processo necessariamente vai tramitar em litisconsórcio, porque, em regra, se trata de uma única relação jurídica envolvendo todo mundo, né? Uma relação jurídica só para todo mundo e várias pessoas, e com isso, a ausência de litisconsortes, né? Como perguntou a Camila aí, né? A ausência de litisconsortes gera nulidade processual, e justamente para evitar essa nulidade processual é que é possível, então, que os magistrados, juízes e tribunais determinem a inclusão de novas partes. E nós já vimos um exemplo, a famosa aí ação de anulação de concurso público, a famosa ação de concurso público. Olha lá, a ação ela foi movida por um candidato, um processo e o município. E tramitou em primeiro grau, só que o tribunal anulou tudo e mandou incluir os demais aprovados, formando, então, um litisconsórcio passivo, ulterior, e o tribunal só mandou incluir porque era
necessário. Não tem como anular o concurso para o município e só para o município, porque ao anular o concurso para o município, como é o mesmo concurso, vai anular o concurso para todos os aprovados. Então, os aprovados dançam também. É o mesmo concurso para todos, é a mesma relação jurídica para todos. Não dá para anular para o município sem anular para os aprovados no concurso, né? Não tem como. E aí, então, o processo tramitou com a inclusão dos aprovados no concurso, o processo foi julgado, o município e os aprovados perderam, recorreram, e o tribunal anulou tudo e mandou incluir não só os aprovados, mas agora todos os candidatos, formando um novo litisconsórcio passivo, ulterior e necessário. Por que necessário? Porque é o mesmo concurso público. Não dá para anular o concurso público para o município e manter os aprovados. Porque se anulou para o município, tem que anular para os aprovados também. E, claro, se anulou para o município e para os aprovados, anula também para os reprovados para que eles tenham nova chance. É o mesmo concurso, e se anulou o concurso para um, é o mesmo concurso, tem que anular para todos, inclusive para os reprovados, para que eles tenham, então, ciência, ou repetição do valor pago, ou, então, possibilidade de prestar um novo concurso, inclusive de forma gratuita, porque eles já pagaram a inscrição do primeiro, né? E isso é um típico exemplo de litisconsórcio necessário, né? Um típico exemplo de litisconsórcio necessário, porque a relação jurídica é a mesma, é uma só para todos, em que pese em terem várias partes, município, aprovados e reprovados, é um concurso só, é uma única relação jurídica para todos, e aí todos têm que estar dentro desse processo em litisconsórcio necessário. Pessoal, e por que é assim? Em garantia do direito de ação, em garantia do devido processo, em garantia da ampla defesa. Porque se os aprovados não forem partes, eles vão ser prejudicados sem ter direito de defesa. Se os reprovados não forem partes, eles não vão ser diretamente prejudicados, porque eles já foram reprovados, mas eles têm direito econômico ao que eles já pagaram ou à feitura de um novo concurso aí, né, de forma gratuita. Então, se eles também não souberem do processo, se eles não forem citados, se eles não forem incluídos no processo, eles não têm direito também de defesa, eles vão ser economicamente prejudicados sem ter tido direito de manifestação, sem ter tido direito de defesa, né? Agora, é claro que se eu fosse reprovado, eu ia fazer uma petição falando que tem que anular mesmo, né? Anula, prende o responsável, né? Se eu for reprovado, claro, né? Diferente o interesse. O aprovado vai querer manter o concurso, né? E se eu for reprovado, eu vou querer anular tudo, né? Anula, rasga tudo, né? Joga fora, prende todo mundo, né? O mais possível. Claro, cada um então vai ter seu interesse ali dentro, mas todo mundo tem direito de participar do processo e se manifestar dentro desse processo. Então, o caso do concurso público é um litisconsórcio necessário. É um litisconsórcio necessário. Por quê? Porque é uma relação jurídica só. Pessoal, outro exemplo aí de litisconsórcio necessário. Gente, lembra quando a gente estudou as peculiaridades sobre a legitimidade? E eu disse para vocês que nas ações que versam sobre bens de pessoas casadas, nessas ações, então, que versam sobre bens de pessoas casadas, tem que ser parte do processo os dois? Eu trabalhei, né, a gente trabalhou isso na semana passada como um caso especial de legitimidade. Agora a gente pode usar o termo técnico. Isso é caso de litisconsórcio necessário. As ações que envolvam bens de pessoas casadas, elas devem tramitar com os dois dentro do processo, com os dois cônjuges, né? Como disse a Camila aí, com a noiva, né, ou a esposa com sorte, né, e o esposo aí, né, com azar, né, o esposo aí com azar. Tem que ser os dois. E o termo técnico é que isso se trata de um litisconsórcio necessário. Por quê? Para que nenhum deles saia prejudicado, né? Para que nenhum deles saia prejudicado.
E por quê? Veja só, o bem é dos dois. Se o bem é dos dois, é uma relação jurídica só. Apesar de ser duas pessoas, é um único bem, é uma única propriedade para os dois. Então, é caso de litisconsórcio necessário, né? Pessoas casadas aí, é caso, então, de litisconsórcio necessário, né? Então, veja, olha só, eu e a Thaisa compramos uma casa, né? Compramos uma casa. E a casa aí foi comprada, mas a gente não tinha dinheiro para reformar, a gente tinha dinheiro para comprar, mas não tinha dinheiro para reformar. E a casa ficou fechada. E nesse ínterim aí, né, uma galera invadiu a casa e passou a morar lá dentro da casa. Né? A gente vai querer pegar a nossa casa, né? A posse da nossa casa de volta, né? E a gente vai entrar então com uma ação de reintegração de posse. Se nós somos casados, vai ter que ser os dois, né? Rodrigo e Thaisa no polo ativo. Um caso então de ação de reintegração de posse de imóvel pertencente a pessoas casadas, de litisconsórcio ativo, inicial e necessário. Tem que colocar os dois aí na ação de reintegração de posse. Pessoal, e o contrário? Olha só, eu e a Thaisa compramos um rancho, né? Eu e a Thaisa compramos um rancho. Aí, Mira Estrela, né? Santa Fé do Sul, Santa Bertina, Ilha Solteira, nós compramos um rancho. E nesse rancho tem uma construção, uma seção, tecnicamente, né? Uma seção em área de proteção ambiental, que não é nossa, que foi desapropriada pela CESP e, portanto, pertence à CESP. Mas tem uma construção lá dentro dessa área da CESP aí, e, evidentemente, a CESP não quer. E aí a CESP entra com uma ação de reintegração de posse, cumulada com demolição das benfeitorias e das accessões, contra eu e a Thaisa. Porque nós somos casados, o rancho é de nós dois, então tem que ser contra os dois, tem que ser contra os dois. É um exemplo típico de ação em litisconsórcio passivo, inicial e necessário, porque o imóvel pertence a pessoas casadas, então os dois têm que estar tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Pessoal, isso é extremamente comum, né? Porque as pessoas são casadas, as pessoas têm propriedade, e aí para elas entrarem com uma ação tutelando aquele bem, tem que ser os dois, né? E para elas também sofrerem ação em decorrência de determinado bem, tem que ser os dois também. Então, litisconsórcio ativo ou passivo necessário, né? E, pessoal, como que a gente faz na prática? A gente olha a matrícula do bem, né? E normalmente a matrícula do bem já tem a descrição dos proprietários, né? Então vai estar lá, fulano de tal, casado com fulano de tal. E a gente consegue pegar as descrições, né? Agora, pode ser que a pessoa tenha o bem e tenha adquirido esse bem enquanto solteira, né? E aí consta lá que ela é solteira, né? E depois de ter adquirido o bem, ela tenha se casado, mas não tenha averbado, né? Não tenha aditado, não tenha acrescentado na matrícula, porque tem que pagar para isso, né? Tem que pagar uma averbação, que era casada, né? Então ninguém faz, né? Só vai fazer quando precisa, depois de um financiamento, quando precisa fazer um financiamento e dar aquele bem em garantia, e a verba, né? Ou então vai vender o bem, e aí para conseguir vender o bem vai ter que averbar que casou, para depois averbar a escritura de venda, né? Então, quando tem alguma necessidade, as pessoas averbam. Se não, fica lá como solteira, né? Não averba o casamento. E aí a gente não sabe, né, se a pessoa está casada ou não. O que a gente coloca? A gente coloca lá fulano de tal, que está qualificado como solteiro, e eventual cônjuge, né? E eventual cônjuge. Né? Pessoal, antigamente falava lá, eventual, se era o nome, né, se o nome de registro era uma mulher, a gente falava eventual marido ou esposo, né? E se era um homem, né, eventual mulher ou esposa. Agora não, né? Porque é plenamente possível o casamento homoafetivo. Então, usem o termo genérico, né? Usem cônjuge, porque pode ser a mulher e marido, né, marido e mulher, mas pode ser marido e marido, mulher e mulher, sem problema nenhum, né? Então, usem o termo cônjuge. A gente coloca lá na petição, fulano de tal e eventual cônjuge, cicrana de tal e eventual cônjuge. Se a gente não tem informação,
né? Mas coloca lá que a ação tem que ser movida, então, contra eventual cônjuge também. E aí é claro que no curso da ação, né, como a outra parte vai ser citada e ela vai ter que apresentar os documentos pessoais dela, a gente vai ficar sabendo se ela realmente é solteira, né, e continua sendo solteira, ou se ela é casada, e se for casada, a gente vai ver os documentos pessoais dessa pessoa e acrescenta lá, né, então resolveu o problema aí, mas tem que ser em litisconsórcio necessário, né. E se não for, e se comeu bronha, esqueceu dessa regrinha aí, fiz lá a petição e não coloquei o cônjuge, né? nem como autor, nem como réu. Esqueci de colocar o cônjuge. O juiz vai mandar pôr. O juiz vai mandar pôr. Por que o juiz vai mandar pôr? Porque é litisconsórcio necessário. Não vai poder tramitar esse processo sem a colocação do cônjuge, né? E aí o juiz verificando, então, né, ele vai mandar pôr. Ele vai mandar pôr, sem problema nenhum, tem que pôr. E aí, depois que o juiz mandar pôr, o autor adita a petição inicial, né, acrescentando aí o cônjuge, e o juiz vai mandar citar o cônjuge também, resolvendo o problema aí. Tem que colocar. Se não colocar, o juiz põe. E se o próprio juiz comeu bronha, o juiz também não viu, pode acontecer? É raro, né? É raro, dado toda a qualidade técnica dos nossos juízes aí. É raro, mas pode. E o juiz também comeu bronha. Lá na frente, quando eu descobrir, gera nulidade processual, vai ter que anular tudo, vai ter que voltar, incluir o cônjuge, igual na ação do concurso público, anulou tudo, voltou e incluiu os candidatos, vai ter que fazer, né, anula tudo, inclui o cônjuge e faz tudo de novo aí, porque se trata de um litisconsórcio necessário, né, se trata de um litisconsórcio necessário, né. Pessoal, para a gente terminar isso aqui, veja que esse litisconsórcio necessário, ele ocorre entre cônjuges proprietários do mesmo bem, né? Cônjuges proprietários do mesmo bem. Mas não ocorre, toma cuidado, não ocorre se o bem tiver mais de um proprietário, mas eles não forem casados, né? Por exemplo, né, o exemplo que eu dei aí, eu e minha irmã, né? Foi proposital ser eu e minha irmã. Né? Por quê? Porque nós não somos casados e nós somos proprietários de uma mesma fazenda. E essa fazenda, então, ela é invadida pelos sem terras aí. Eu moro em Jales, a fazenda é em Jales. E a minha irmã mora em São Paulo. E na época de pandemia, ela nem teria como vir aqui para Jales para cuidar dessa fazenda ou para tomar as medidas cabíveis. Então, eu posso tomar sozinho. E eu posso, então, ajuizar a ação de reintegração de posse sozinha. E sozinho, né? Isso eu disse para vocês que é um caso de legitimidade extraordinária, porque eu sou a parte do processo, mas eu não sei se eles invadiram a minha parte ou a parte da minha irmã. E pouco importa, eu entro tutelando toda a propriedade, inclusive a parte da minha irmã, inclusive direito da minha irmã. Então eu estou tutelando direito, né, em legitimidade, estou tutelando direito de terceiro em legitimidade extraordinária. Então veja que eu e minha irmã, nós somos proprietários do mesmo bem, mas como nós não somos casados, não vale a regra do litisconsórcio necessário, né? Nesse caso aí, né, de coproprietários, mas não casados, né, é litisconsórcio facultativo. Tomem cuidado com isso, né? No litisconsórcio, nas ações que tutela bens de coproprietários, são vários proprietários, mas eles não são casados, não é necessário, é litisconsórcio facultativo. Por quê? Porque se fosse necessário, ficaria muito difícil para a proteção do próprio bem. Já pensou se para entrar com a ação eu tivesse que aguardar minha irmã vir de São Paulo, em época de pandemia, para assinar a procuração, para entrar com o processo? Tudo bem que hoje é tudo digital, facilita bastante, né? Isso aqui, essa regrinha foi pensada na época que era físico, né? Que era muito mais difícil a coisa. Mas ainda assim é difícil hoje, né? Isso tornaria, na verdade, impossível ou demoraria demais o ajuizamento da ação. E aí o sem terra já teria construído casa lá dentro e aí o sem terra já ia alegar que ele usucapiu a área, né? Que ele adquiriu a propriedade pela posse da área aí, né? Então, para uma questão de facilitação e celeridade, se tem coproprietários, mas não são casados, não é litisconsórcio necessário, é litisconsórcio facultativo. E, já que eu falei da ação de usucapião, vamos usar ela como exemplo. Por quê, pessoal?
Porque a ação de uso capião é uma ação de litisconsórcio necessário, né? A ação de uso capião é uma ação de litisconsórcio necessário. O que é uso capião? A uso capião é um instituto pelo qual o possuidor, pelo exercício prolongado da posse, não era proprietário, mas se torna proprietário, né? Então, a uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade pelo decurso de tempo de posse. Pelo decurso de tempo de posse. Uma pessoa que possui um bem por muito tempo, né, ele vem adquirir a propriedade do próprio bem através da uso capião, né? Só que, veja, essa posse precisa ser provada judicialmente. Essa posse precisa ser provada judicialmente. Então, normalmente precisa de ação. Normalmente precisa de ação. Em 2014, aí, né, por aí, 2013, 2014, o Código Civil foi alterado e permitiu a uso capião em cartório. Né, permitiu a uso capião em cartório. Só que é muito raro e muito difícil de ser feita, né? Por N motivos aí que vocês vão estudar quando vocês estudarem a uso capião. Deve ocorrer lá no 6º semestre do curso de Direito, em Direitos Reais. E aí o professor ou a professora vai falar, né, que existe a uso capião em cartório, né, a chamada uso capião extrajudicial, só que é muito difícil de ser feito. Então a gente continua optando pela uso capião processual, judicial, né, a ação de uso capião. E essa ação de uso capião é para provar a posse e para conseguir, então, o registro da propriedade, ela é uma ação que deve tramitar em litisconsórcio. Ela é uma ação de litisconsórcio necessário. Olha só, se a pessoa que exerce a posse e quer ganhar a propriedade através da uso capião for casada, os cônjuges têm que ser autor da ação de uso capião, porque estão adquirindo patrimônio, estão adquirindo bem, né? E se eles são casados, é dos dois. Então, os dois têm que ser autor da ação. Então, é um caso típico de litisconsórcio ativo, inicial e necessário. Se são casados, os dois. E também, pessoal, essa ação de uso capião, ela é movida contra quem? Quem que é réu? Primeiro, tem que pôr como réu na ação de uso capião os chamados proprietários tabulares do imóvel. Quem que são os proprietários tabulares do imóvel? São os proprietários que estão no cartório de registro de imóvel. Se a gente pega a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, quem consta na matrícula como dono, como proprietário, a gente chama de proprietário tabular. E tem que colocar esses proprietários tabulares como réus da ação de uso capião. Por quê? Porque se a ação for julgada procedente, eles, proprietários tabulares, vão deixar de ser proprietários, vão perder a propriedade, e quem vai se tornar proprietário, quem adquire a propriedade, são os autores, né? Então tem que colocar os proprietários tabulares, porque eles provavelmente serão prejudicados, eles têm interesse nessa ação. Além disso, olha que interessante, além disso, tem que colocar nessa ação de uso capião também os entes públicos, município, estado e união. Na verdade, não precisa colocar, né? Não precisa colocar. Precisa intimá-los para se manifestarem. Estado, município, estado e união. E, claro, Distrito Federal correndo por fora aí. Então, município, estado, Distrito Federal e união. E por que eles precisam ser intimados? Porque se os bens forem deles, são bens públicos. E se forem bens públicos, não são passíveis de uso capião, né? Então, funciona assim. Intima os entes públicos e eles vão se manifestar no processo, falando, olha, o bem não é meu, o bem não é meu, o bem não é meu, o bem não é meu. Se não for de nenhum deles, o bem não é público. E aí eles falam, olha, não tem interesse no processo, e aí eles nem se tornam partes, o processo tramita normalmente, né? Agora, se eles forem intimados e se eles verificarem que o bem é de algum deles, ou o bem é municipal, ou o bem estadual, ou o bem é distrital, ou o bem é federal, o proprietário desse bem, o ente público proprietário desse bem, entra no processo, né, se dá por citado no processo e faz a defesa, falando, olha, essa ação de uso capião tem que ser julgada improcedente, porque apesar do autor de fato ter exercido a posse, e pouco importa se por
1, 2, 5, 200 anos aí, é bem público. E o bem público não é passível de uso capião. Então, pouco importa que ele exerceu a posse, ele jamais vai ser proprietário. O ente público faz a defesa aí. Então, ele tem que ser intimado, né, para que ele tenha a possibilidade de verificar se o bem é dele. Se não for, ele fala que não tem interesse. E aí ele nem se torna parte. Ou então ele fala, é meu. E se é dele, né, ele se torna parte, vai fazer a defesa aí para que não haja uso capião, porque o bem é dele, o bem é público, não pode ser usucapido. Portanto, tem que intimar as fazendas públicas, né, os entes públicos para se manifestar. É obrigado. Se o autor não pedir a intimação da fazenda pública, o juiz vai fazer. O juiz vai mandar intimar todo mundo, né, todas as fazendas públicas aí, porque é caso de litisconsórcio, então, necessário. E, por fim, pessoal, olha que interessante. Na ação de uso capião, é necessário também colocar como réu, né, os confinantes, os vizinhos. Por quê? Porque o autor pode estar querendo pegar mais do que ele exerce a posse. Então, ele tem um terreno de 200 metros quadrados. Aí ele entra com a ação de uso capião e coloca lá 205. De onde que ele tirou esse 5? De um vizinho. E se o vizinho não é citado, né, ele não vai ficar sabendo disso. E ele está correndo o risco de perder um pedaço do imóvel dele para o autor, porque o autor colocou uma área maior do que realmente ele exerce a posse aí, prejudicando os vizinhos. Então, tem que citar todos os confinantes também, né? Na ação de uso capião, cita todos os confinantes, todos os vizinhos. Ah, professor, esqueci de pôr. Não tem problema, o juiz vai mandar pôr. O juiz vai mandar citar aí, né? Então, sai lá a citação de todos os confinantes. E olha que legal, olha que legal. Ao citar os confinantes, o confinante pode ser solteiro, mas o confinante pode ser casado. E aí, vale a regra também de litisconsórcio necessário para pessoas casadas para os confinantes. Então, vai citar o confinante fulano de tal e cônjuge, né? E aí vai o oficial de justiça lá com 2 mandados, né? Mandado de citação para o confinante, né? Que é proprietário registrado, né? Vizinho registrado, e cônjuge, né? Se já souber que é casado, já põe o nome do cônjuge. Se não souber que é casado, é cônjuge. E aí chega lá, o oficial de justiça pergunta, você é casado? Ah, eu sou. Traz o seu cônjuge aqui, marido ou esposa. Aí traz, e o oficial de justiça cita também o cônjuge. Ah, você é casado? Não, sou solteiro. Aí tudo bem. Aí fica por isso mesmo. Mas veja que vai citar todo mundo. Pessoal, e é por isso que as ações de uso capião são difíceis. Né? É por isso que as ações de uso capião são difíceis. Por quê? Porque tem que citar um monte de gente. Envolve um monte de gente. E aí, até conseguir citar todo mundo é um transtorno, leva tempo. Né? Eu tenho algumas ações de uso capião aí que tramitam desde 2016. Né? Tramitam desde 2016. E ontem sai um despacho do juiz falando que faltou citar uma das herdeiras. Aí, né? Faltou citar uma das herdeiras. E olha o tamanho do buraco. O imóvel, ele tem como proprietário tabular o João. Não é João, né? Mas o João. Só que o João já morreu. E aí, então, não adianta citar o João. Tem que citar todos os herdeiros do João. Então, o que era João, virou aí, né? 4 pessoas, 4 herdeiros. E aí citou 3 deles. Por que só 3? Porque a Maria, que era uma das herdeiras, morreu. Aí tem que citar os herdeiros da Maria, né? Que são mais 5 pessoas aí, que são netos do João. E tem que citar todo mundo. Né? E é por isso que uma ação desde 2016 ainda não terminou a citação. Né? Porque as pessoas estão em locais incertos e não sabidos, tenta localizar as pessoas, não consegue, aí faz a citação por edital, aí depois descobre que morreu, aí tem que citar de novo, aí citar de novo não, né? Aí tem que citar os herdeiros, e aí descobre que um dos herdeiros morreu, aí tem que citar os herdeiros do herdeiro, e a coisa não termina jamais, né? Então é por isso que é muito complicado a ação de uso capião. Pessoal, e aí eu já vou responder. E por que na prática é muito difícil, então, o uso capião extrajudicial? Porque no extrajudicial, no cartório, todo mundo tem que assinar. E se a gente não consegue nem no judicial, a gente não consegue nem localizar, se a gente não consegue, e no judicial as pessoas morreram, né, e é comum isso acontecer, não tem como assinar. Se não tem como assinar, não tem como fazer em cartório. E se não tem como fazer em cartório,
vai ter que ser a judicial mesmo. Então, apesar de 2013 lá ter vindo a uso campeão extrajudicial em cartório, na prática ela é ainda muito complicada de ser feita, né? Pessoal, e com isso então, a gente terminou o critério quanto à necessidade, quanto à obrigatoriedade, né? E fica para a próxima aula esse último critério, que é quanto à decisão proferida. Último critério quanto à decisão proferida. Pessoal, então a gente encerra hoje, né, dado o adiantado da hora também, para não ficar nem muito longo, nem muito cansativo e nem muito complexo. E na próxima aula, que será a próxima semana, a gente continua e faz uma aula só desse último critério, que é quanto à decisão proferida. Pessoal, eu vou interromper a gravação aqui, agradecendo a presença de todos, né, desejando uma ótima semana a todos também, né, se cuidem aí e um grande abraço. E a gente continua batendo um papo aqui.